Olá! Então, eu resolvi gravar esse vídeo por causa de algumas perguntas muito recorrentes que eu recebo sempre que eu abro a minha caixinha de perguntas. Como as pessoas sabem que eu escrevo poesia, aparecem muitas questões e dúvidas ou simplesmente desabafos de pessoas falando que tem muita dificuldade com leitura e interpretação de poesia e com linguagem figurada, e como é que faz, e como é que pode melhorar isso, etc. Bom, primeiro, é difícil mesmo. Não existe um caminho fácil, não existe uma fórmula de bolo para isso. Mas eu vou sim tentar de algum modo aqui falar mais sobre isso, para ver se ajuda, para ver se é útil. Só que antes de entrar exatamente no problema da linguagem figurada, ver exemplos e instrumentos de análise, etc., a gente precisa limpar o terreno. Então, esse primeiro vídeo eu fiz e partindo do poema do Manuel Bandeira, que eu coloquei, eu pedi para as pessoas fazerem alguns comentários, porque a gente precisa, antes de tudo, entender o que é poesia. E que, aliás, esse é um problema muito antigo, que nos nossos tempos, sobretudo, é uma questão muito debatida, e existem muitas confusões. Então a gente tem assim que realmente limpar o terreno, arrancar muitos matinhos aí que inapropriadamente crescem e impedem que a gente enxergue o que é um poema e saber a diferença entre o que é poema e o que não é, entre o que é poesia e o que não é. Então, em primeiro lugar, por que eu escolhi esse poema do Manuel Bandeira? Porque justamente ele nos permite buscar o que é o fundamento, o que é a essência de um poema. Se eu trouxesse um poema clássico, um soneto do Camões ou algo assim, que certamente é poesia no mais alto nível, é poesia em altíssimo grau, a gente ao mesmo tempo poderia cair em certos automatismos que a gente vê muito hoje em dia. Por exemplo, poesia é aquele texto que tem versos e tem rimas. Sempre que a gente vê materiais didáticos, por exemplo, tentativas de explicar para crianças e para adolescentes o que é poesia, a gente cai nesse tipo de definição. Ou numa outra pior, que é poesia é aquele texto com verso e com rima e que fala sobre os sentimentos e que fala sobre coisas melosas e etc. Então, existe hoje esse preconceito, essa imagem diluída do que é poesia. E é disso que a gente precisa se livrar antes de entrar de fato no mundo da linguagem figurada, que é o coração da coisa. Para aprender a ler um poema, a gente precisa aprender a interpretar a linguagem figurada. Mas antes de tudo, a gente precisa definir o que é um poema. Então, se a gente tem, por exemplo, um dos belíssimos sonetos do Camões, a gente tem ali uma musicalidade muito evidente, rimas inteiras, bem marcadas, e sempre aqueles assuntos altos e sublimes. Todos esses grandes objetivos da poesia, essa capacidade de elevar o nosso espírito, de encher os nossos ouvidos de uma bela música e com isso nos transportar para as esferas superiores da existência e tudo isso está perfeitamente realizado, por exemplo, num soneto do Camões e vários outros autores clássicos e tudo isso. Porém, será que a gente pode dizer que poema é só isso? Então, por isso que eu decidi partir ter essa conversa a partir do poema do Manuel Bandeira. Então vocês devem saber ou já ter ouvido que a partir do século XX, ali no início do século XX, a gente tem o movimento modernista, que acontece não só na literatura, mas nas artes em geral. E o movimento modernista vem justamente fazer essa varredura. É um grande experimento de resistência mesmo para as artes tradicionais. E no caso da poesia, a poesia foi, digamos assim, amarrada numa verdadeira câmara de tortura ali pelos modernistas. E não estou condenando de cara
o modernismo, não, absolutamente não. Vou já falar por que essa varredura feita pelo modernismo foi algo necessário, que precisava ter acontecido. Mas câmara de tortura no sentido de a poesia foi ali submetida a sucessivas extirpações, sucessivas retiradas das suas camadas mais externas para sobrar só o seu núcleo duro. Então, o que acontece com o poema se a gente tira essa métrica fixa? O que acontece com o poema se a gente apaga as rimas? O que acontece com o poema se a gente fala de coisas feias? Se a gente usa a poesia para falar não do que é belo e sublime, mas do que é feio, do que é corriqueiro. Se não necessariamente feio, mas do que é cotidiano, do que é corriqueiro. Dá para fazer poesia assim? O que sobrevive num poema quando a gente o submete a esse processo de releitura, né? Desconstrução, releitura. Então o modernismo faz isso e chega a resultados os mais variados. A gente tem diversos níveis digamos assim, de dicção moderna. A gente vai ter ali... Eu falei recentemente nos meus stories que a grande poesia brasileira nasce aí. Justamente nessa... Quando é feito esse esforço de trazer a linguagem poética um pouco mais para o chão. Em que todas as grandiloquências e todos muitas vezes os maneirismos tomados de empréstimos de correntes internacionais de literatura, isso tudo é deixado de lado numa tentativa genuína e autêntica de se fazer poesia em português brasileiro, vernáculo, atual. E é aí que nasce a nossa verdadeira poesia. Então a gente tem esse modernismo, a gente tem modernismos muito mais exaltados e muito mais extremos. E isso, vocês devem saber, isso perdura até hoje. Esse é um grande imbróglio que até os nossos dias perdura, porque a partir do momento em que você decide que o poema pode não ter métrica, que os versos podem ser livres, que não precisa haver rima e que tudo pode ser tema de poesia, bom, então as pessoas entendem que tudo pode ser tema de poesia e que tudo pode ser poema. Então a gente está nessa grande várzea hoje em dia. A partir do momento em que essa máquina foi desmontada, é bastante difícil a gente colocar tudo no lugar. Se é que queremos colocar tudo no lugar, quem escreve poesia hoje em dia, tentando levar a coisa a sério, tentando realmente fazer arte com esses instrumentos que a arte poética nos dá, não se trata simplesmente de voltar para o passado, mas se trata sim de aplicar a nossa consciência, o nosso esforço, o nosso engenho para tentar produzir essa linguagem significativa e necessária que é a linguagem poética. Mas ok, então eu trouxe esse poema Teresa, do Manuel Bandeira, porque ele nos permite justamente buscar esse núcleo, olhar para o que seria esse coração fundamental da poesia, que, como vocês devem ter notado, eu vi pelas mensagens que eu recebi que é muito aparente que não se trata de um poema tradicional. É um poema que primeiro, não tem rimas, tem no máximo uma outra assonância, uma outra vogal que é recuperada aqui e ali, mas não tem rimas exatamente e também não tem uma métrica fixa. Do ponto de vista formal, ele é um poema bastante livre, né? Embora não seja exatamente um poema frouxo, jogado de qualquer jeito no papel. Mas está longe de ser um poema de métrica rígida, né? E do ponto de vista da dicção, da eloquência desse eu lírico, é um poema em linguagem comum, corrente, é como se ele estivesse falando, é como se fosse a transcrição da fala de uma pessoa qualquer. E aí o Manuel Bandeira usa alguns recursos como ausência de pontuação no fim dos versos, e um vocabulário simplérrimo, um vocabulário que não nos remete àquela poesia grande e rebuscada que tradicionalmente
nos dá esse modelo do que é poema, né? Então é um poema em linguagem cotidiana e que do ponto de vista formal é bastante livre. Mas então, é poema? É um bom poema? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Esse é um poema bastante interessante. Eu sempre tive um apreço, uma proximidade desse poema. Embora não seja assim o grande poema da língua, não estou dizendo que todo Camões cabe aqui ou que o Bocage inteiro está refutado num único verso do poema Teresa, nada disso. Isso são coisas que às vezes a gente ouve no meio acadêmico, no meio de letras. Tal poeta inteiro está refutado num único soneto do fulano de tal. Isso aí é besteira, isso aí é conversinha só para parecer culto. Nesse caso aqui, é um poema simples, é um poema cuja interpretação é bastante simples, e esse foi um dos motivos também de eu trazê-lo, porque é simples explicar o que está acontecendo aqui e o que o poeta tentou fazer aqui, mas é um poema que cumpre com dignidade a sua função de poema. Mas então vamos lá, vamos entrar no poema, vamos ver mais ou menos o que Manuel Bandeira fez aqui. Por que é possível dizer que há engenho poético aqui? Então é um poema simples, com 3 estrofes, ou seja, 3 grupos de versos. E as estrofes, cada uma retrata um momento da aproximação desse eu lírico de uma mulher chamada Teresa. Então ele fala que a primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. E, bem, aí a gente vê que de cara, assim, não é uma descrição muito lisonjeira, muito positiva que ele faz dessa mulher. Mas de que modo ele comunica essa impressão? Por que isso aqui não equivale simplesmente a dizer a primeira vez que eu vi Teresa eu achei que ela era feia? Se fosse essa a primeira estrofe do poema, se esses 3 versos se substituíssem por simplesmente da primeira vez que vi Teresa, achei que ela era uma grosseirona, achei que ela era feia de cara. Esse feia de cara não tem a mesma carga poética que esses 3 versos aqui. E por quê? Vamos lá. Achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Quando a gente lê isso aqui, são esses 3 substantivos que pulam, que saltam. Na verdade, desculpa, não são 3, são 3 ocorrências, mas são 2 apenas. Pernas e cara. Ela tinha pernas estúpidas, e aqui o que ele está fazendo? Aqui a gente está no pleno mundo da figura de linguagem. Pernas estúpidas é aquela figura de linguagem que a gente chama de prosopopeia ou personificação, ou seja, ele está atribuindo uma característica humana a uma parte do corpo que em si não é animada, ou seja, não tem como uma perna ser estúpida. Estupidez é uma característica de seres vivos agentes. Então ela tinha pernas estúpidas. E eu achei também que a cara parecia uma perna. Vocês veem assim que o que salta nessa primeira estrofe são esses substantivos. O que é substantivo? Substantivo é aquela classe gramatical que denomina as coisas do mundo, que denomina os objetos. Essa é uma primeira estrofe carregada de objetificação, carregada de coisificação. Essa mulher aqui, ela é vista como essa coisa, como esse objeto, que se confunde com esse substantivo perna. É como se ela fosse uma perna. E aqui a gente já entra também numa outra figura de linguagem que é a metonímia. Ele resume a mulher, ele trata toda a mulher como se ela se resumisse a essa parte normalmente bruta e insignificante do corpo de uma pessoa. Porque uma perna não é como vai ser na segunda estrofe. Uma perna não são os olhos, uma perna não é a expressão facial. Uma perna é uma perna, é uma coisa que dá sustentação. Uma perna pode ser substituída por um pedaço de pau. Então, nessa primeira estrofe, ele realmente coisifica a mulher e a associa a essa parte do corpo que é absolutamente não só desinteressante, mas também feia mesmo.
E a cara parecia uma perna. Cara é outra palavra interessante porque não é rosto, não é expressão, não é fisionomia, é cara. Então aqui ele quer ser bruto, ele quer ser grosseiro. Então ele faz isso por meio dessa estrofe em que substantivos predominam. Essa aqui é a estrofe dos substantivos, não por acaso, né? Então, no primeiro momento, ele vê Teresa e Teresa é uma perna. Segunda estrofe. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Bom, se na primeira estrofe a gente tinha quase esse martelar dos substantivos, achei que tinha pernas estúpidas, a cara parecia uma perna. Aqui o tom já é um pouco mais discursivo e a estrofe toda gira em torno dos olhos. Olhos que são substantivos, mas aqui já são substantivos de outro tipo. Continua sendo substantivo comum, mas olho não é perna. O que é olho tradicionalmente? Os olhos são a janela da alma. Aqui ele começa a olhar para dentro da Teresa. Aqui ele começa a perceber que Teresa tem um dentro. Que Teresa não é simplesmente essa chapa, essa coisa sem substância. A Teresa é uma pessoa. E os olhos não são simples olhos, não são olhos bonitos, não são olhos castanhos. O adjetivo aqui é que os olhos são velhos. O que significa uma pessoa ter olhos velhos? Significa que essa pessoa tem um passado, tem uma história, tem uma carga existencial, tem uma carga de vivência e tem uma personalidade, porque ela passou por tudo isso. E isso tudo se projeta nos olhos dela. Então aqui a Teresa começa a aparecer para ele. E toda a dicção da estrofe é mais discursiva. Ele já começa a tentar procurar essa mulher. Então ele viu, os olhos eram velhos, eram mais velhos que o resto do corpo. Nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Então aqui a gente já tem, assim, é muito prosaico, não tem aquele andamento normalmente de verso poético e não tem o martelar dos substantivos que a gente tem na primeira estrofe. Então aqui nesse segundo momento a gente tem essa procura. Ele percebe que ela é mais do que uma superfície e ele começa a olhar para ela de fato, a olhar para quem ela realmente é. E aí chega na terceira e última estrofe, que muitas pessoas comentaram que não entenderam. Porque sim, aí a gente já entra no reino do mistério, no reino da mais pura poesia. Da terceira vez não vi mais nada, os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Bom, em primeiro lugar, muitas pessoas perceberam isso também. Aqui a gente tem um caso de intertextualidade, ou seja, ele tá trazendo aqui um texto já conhecido, está fazendo uma paráfrase de um texto muito bem conhecido, que é o Gênesis. Lá, bem no início do Gênesis. O texto original do Gênesis é: no princípio Deus criou os céus e a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Manuel Bandeira traz isso para a última estrofe do poema dele. E o que ele quer dizer com isso? Bom, da terceira vez não vi mais nada. Esse não vi mais nada é importante porque aqui ele fecha os próprios olhos. Aqui ele já não está lidando com a materialidade do mundo, ele já não está lidando com as coisas exteriores, ele não está mais lidando com a exterioridade da mulher. Aqui ele não vê mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. É como se fosse um flashback. Se no texto do Gênesis a coisa vai acontecendo e os céus se separam, o céu se separa da terra, os continentes se separam, etc. Aqui não. Aqui é um retorno a esse primeiro momento da criação. E o que isso significa dentro desse poema? Aqui, em termos de figuras de linguagem, a gente tem uma metáfora.
Sim, ele está se apaixonando pela Teresa. Sim, ele viu a Teresa para além da exterioridade dela. Daquela estranheza inicial que a aparência dela causou, ele conseguiu encontrar aqueles olhos que os levaram para dentro da mulher, para dentro da personalidade da mulher. E aí acontece essa coisa, esse movimento, porque aqui é uma estrofe de movimento. A gente vê a coisa, quando a gente lê isso, mesmo que a referência ao Gênesis não apareça de cara para quem lê, mas a gente vê esse movimento. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. E o que acontece aqui? Ele é levado para aquele momento inicial da criação. Ou seja, ele é como se a vida dele zerasse, é como se a experiência dele zerasse. Aqui ele renasce, aqui ele vai partir do zero novamente, por meio desse amor. A partir do momento em que ele ama a Teresa, a partir do momento em que ele decide dar esse salto de fé, que sempre é o amar uma outra pessoa, é como se ele fosse obrigado a se reinventar, a realmente ser um novo eu, inteiro, puro, para receber essa mulher, para receber tudo que ela é. No casamento é isso, né? Você tem dois que ali vão ser um todo novo. E para que esse todo novo aconteça, falando já em termos mais cristãos e tal, a gente tem que estar em estado de graça. A gente tem que estar com a nossa alma limpa. A gente tem que estar com o espírito totalmente purificado de tudo que veio antes, para que essa fusão possa acontecer. Então aqui, sim, é bastante figurativo. Dá pra gente fazer várias e várias interpretações. Algumas pessoas fizeram algumas interpretações muito interessantes. Me mandaram por mensagem privada, trazendo outras referências de outros autores, outros textos. Teve alguém que me falou até de Santa Teresa d'Ávila. Aí, a partir do momento em que a gente está diante de um poema, e de um poema que, de fato, honra a sua qualidade de poema, ou seja, é um terreno fértil para interpretação e para que a gente reflita, de fato. É um poema que propicia isso, que propicia essa reflexão, e que nos leva para esse terreno superior, digamos, que é a poesia. A partir daí a gente pode interpretar de virtualmente infinitos modos, né? Mas uma leitura básica, uma leitura assim que não dá para fugir, no caso desse poema, é isso. Ele traz aqui o Gênesis, ele traz esse primeiro momento da criação e coloca ali o eu lírico dele num movimento metafórico para o que acontece na alma de uma pessoa quando ela ama e quando ela está disposta a receber o ser amado, a se unir a esse ser amado. Então, deu para entender mais ou menos? É bastante simples, não é um poema complicado, não é o maior poema da língua portuguesa, mas é um poema que, sim, está nos levando a sério como leitores. É um poema que é composto por alguém que tem esse olhar aguçado para a realidade e que sabe usar as palavras a serviço desse olhar. Manuel Bandeira, para ele chegar aqui nesse tipo de poema, nesse poema mais desconstruído, mais solto, mais coloquial, ele vem de uma escola, ele vem de anos e anos e anos e anos e anos da escrita mais castiça possível. Ele leu tudo que tinha que ler da poesia mais tradicional, ele estudou muita versificação, muita metrificação, ele escreveu muitos poemas em formas mais tradicionais, até chegar aqui. Isso aqui não é gratuito, isso aqui não é a simples inspiração que aconteceu naquele momento e ele vai ali com o coração e escreve. A gente tem hoje em dia muito essa noção de que fazer poemas é escrever com o coração na mão.
dá até para falar disso. Até tem um pouco disso. Porque você tem que partir de alguma experiência que em certo sentido comove você. Mas, sim, me perguntaram também isso esses dias. É só inspiração ou tem técnica? Tem técnica. Tem que ter técnica. A inspiração solta evapora. Você tem que saber de que modo usar os instrumentos que a língua fornece para captar aquela coisa que inicialmente só existe em você ou no mundo, né? Então aqui a gente está diante de um exemplo de poema moderno, de dicção modernista, sim, mas que preserva essa missão fundamental da poesia, que é justamente partir do mundo, partir das coisas do mundo, partir daquelas experiências que persistem ao longo de todos os milênios de humanidade. A gente tem algumas experiências que perduram. Experiências com o bem, com o mal, com o amor, com a morte, com a vida diária. Os assuntos em literatura de modo geral, eles são mais ou menos os mesmos. Mas sim, cada época precisa fazer essa busca muito consciente por uma linguagem que seja eficaz, que seja eficiente. É por isso que não nos é suficiente hoje, e não nos era suficiente lá desde o início do século XX, fim do XIX, início do XX, modernidade, máquinas, toda uma experiência humana muito diversa e muito extremamente diversa de tudo que veio antes. Então não era suficiente para essa experiência falar com a língua de Camões, como não é hoje. Como não é hoje. Muitas vezes nem esses nossos grandes poetas modernos, ali do início do século XX, eles têm que ser revisitados e atualizados no sentido de estamos aqui vivendo em um mundo a cada dia novo. E as nossas experiências, o modo como a realidade nos impacta é sempre novo. Talvez a função fundamental da poesia seja justamente comunicar essa novidade. Essa novidade na experiência humana, ela aparece primeiro na poesia. Quando se trata de sociedades e de culturas que estão se cultivando e que estão fazendo essa busca. Toda essa coisa que a gente tem hoje em dia de resgate de valores, de voltar a pensar nas coisas altas, isso tudo é muito necessário, isso tudo é realmente urgente, porque se a gente não escreve poesia com a garra certa, com esses objetivos, com esse objetivo de procura sincera de uma expressão justa para o que acontece, as coisas ficam por dizer e a nossa língua vira essa gagueira, né? Essa coisa quase primitiva que a gente tem visto por aí nos nossos grandes veículos de mídia, na nossa comunicação de massas de modo geral. A perda da poesia, a perda da alta literatura, o fato da grande maioria das pessoas hoje em dia estar distante dessas realidades, isso aí tem um impacto que a gente só mensura quando a gente vai de fato ter essa convivência diária com as pessoas e a gente percebe que muitas vezes a gente não consegue mais se comunicar. A comunicação por escrito no século XXI está muito comprometida. E bom, só para resumir um assunto espinhoso e longo, escrever poemas que deem conta dessas realidades mais básicas e mais interiores e que encontrem a linguagem eficiente. Enfim, isso aí é uma discussão longa, o que é eficiente, o que não é, mas para encurtar o assunto, isso é muito necessário. A gente precisa fazer esse esforço. É um esforço realmente civilizacional, se assim quiserem. A gente precisa recuperar essa base da nossa existência, que é a linguagem poética. E, bom, acho que já falei demais, era para ser só uma introdução, mas basicamente
para eu dar um resumo, poesia não se resume a aspectos exteriores como métrica, rima, forma fixa, forma de um... O que a gente pode chamar de forma em poesia, e que é sim necessário, e que é o coração da arte poética, é a forma figurada, é o mundo da figuratividade e da linguagem figurada. Essa mágica que acontece quando um poeta pega palavras absolutamente correntes, absolutamente triviais, e com elas faz um verso que trata de uma realidade que também pode ser uma realidade até banal, mas que nos causa um certo impacto, mas que nos faz ver aquela determinada coisa de um outro modo e que nos causa um rebuliço. É isso que a poesia tem que fazer. Causar esse rebuliço. E de modo cada vez mais, e de modo sempre atual. É preciso que seja atual. E, paradoxalmente ou não, mas para ser atual, a gente precisa sempre falar tendo em vista tudo que veio antes, e aí é um trabalho enorme. Mas é um trabalho que tem que ser feito. E eu vou tentar falar um pouco mais disso aqui. Mas acho que por hoje é isso. Não digam para os seus filhos que poema é verso rimado e metrificado. Poema é mais do que isso. Poema é língua em seu estado mais bruto de figuratividade. Eu vou pensar melhor nessa definição, se é isso mesmo, mas para um início de conversa acho que deu para entender mais ou menos. Então é isso. Obrigada.